Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende com Z, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente, tá? Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries e sobre cultura em geral. E hoje eu quero falar de cinema mais uma vez, quero falar da sessão de classiquíssimos do domingo, né? Na Estação Net Botafogo 1, que reprisa a sessão classiquíssimos da quarta-feira anterior, né? Que passa no Net Gávea 1. E hoje eu quero falar de uma pérola com vocês, bem clássico mesmo esse filme, tá? Um filme do neorrealismo italiano, do Vittorio de Sica, tá? Chamado Umberto D. Tá certo, gente? Vou ter que dar spoilers aqui para conversar sobre esse filme, tá? Mas eu já conversei sobre o neorrealismo italiano com vocês aqui em algumas outras oportunidades, né? É um cinema do pós-guerra, né? Do pós-segunda guerra mundial, quando a Itália estava em processo de reconstrução. Um cinema que estava se reestruturando, assim como a própria Itália estava se reestruturando, né? E que usou muitas pessoas, tá? Sem experiência nenhuma de atuação, pessoas do povão mesmo, tá, para trabalhar nos filmes, né? Isso é uma coisa bem sintomática, né, do neorrealismo italiano, né? E a gente está vendo isso aí também nesse filme Umberto D, que é um cinema, tá, que vai trabalhar questões, né, como o próprio nome fala, né, realismo, né? Vai trabalhar questões de ordem social, né, questões bem complicadas, né, que falam de pessoas que passam por dificuldades econômicas e financeiras, né? O próprio Vittorio de Sica fez o Ladrões de Bicicleta, que é um filme que vai muito nessa vibe, e o Umberto dele segue um pouco essa vibe também. Ele lembra muito o Ladrões de Bicicleta em alguns momentos, tá? E aí, esse protagonista, né, que é o Umberto D, é um senhor que está aposentado, que tem uma aposentadoria que não dá para praticamente nada, né? Que mal dá para pagar o aluguel dele, se dá para pagar o aluguel dele, né? Ele aluga um quartinho na casa de uma senhora lá que também vive de uma forma meio decadente, mas ela gosta de manter as aparências, ela faz lá uns recitais de canto na casa dela, coisa e tal, mas a própria casa dela também, que é uma casa grande, está em condições meio complicadas, é uma casa cheia de formigas, coisa e tal, e ele aluga um quartinho e recebe continuamente ameaças, né, da senhoria dele, né, de que ela vai despejar ele, esse negócio todo, coisa e tal, e ele sempre fala que paga o aluguel, né, mesmo que não seja em dia, ele consegue pagar o aluguel, né, e ele vive sob constante ameaça dessa senhora, tá? Ele tem um cachorrinho de estimação que é o Flick, e ele tem uma amiga que trabalha como empregada na casa dessa senhora, que é a Maria, né? Que é uma moça do interior, né? Com quem ele desenvolve ali um relacionamento amistoso, não tem nada de segundas intenções ali, coisa e tal, né? A moça tá grávida, né? Ela não sabe de quem é o pai, né? Que ela tá namorando ali dois soldados de cada lugar da Itália ali, coisa e tal, e os dois não dão a menor ideia para ela também, tá? Deixam ela a ver navios, deixam ela o Deus dará, coisa e tal, né? E a gente vai vendo, né, esse cotidiano dessas pessoas que vivem nessas situações precárias, vivem passando, né, pelas dificuldades financeiras, com um foco principal no nosso Umberto D aí, né? Um filme que inclusive o próprio Vittorio de Sica dedicou para o pai dele, né? De repente, sabe-se lá se o pai dele também não passou por provações desse tipo, né, para ele dedicar o filme para o pai, né, no caso, né? E esse Humberto dele vai ter que pagar um dobrado, né? Ele vai comer em restaurantes coletivos, bem restaurante popular mesmo, né? Ele deixa parte da comida do prato dele para o cachorrinho comer, né? O cachorrinho dele de estimação, né? É, ele passa um tempo internado no hospital para poder pagar menos aluguel, né? Ele acaba deixando o cachorro com a moça, né? Com a Maria, né? Depois ela acaba perdendo o cachorro, ele vai na carrocinha, né? Perdão, na suípa da vida lá para poder encontrar o cachorro dele, acaba achando, né? Aliás, isso é uma coisa muito marcante no filme, né? Esse relacionamento dele, né?
com o cachorrinho de estimação dele, o Flick, né, no final das contas, né? É a parte ali que vai, como podemos dizer, a parte mais emotiva, é a parte mais melodramática do filme, no final das contas, né? E ele vai passar por todas as dificuldades, vai chegar um momento que ele está numa situação de desespero tão grande que ele começa até a cogitar a hipótese de pedir esmola na rua, como ele vê outros mendigos pedindo esmola, mas ele acaba não tendo coragem de fazer isso. Enquanto ele está fora da casa, né, da senhoria dele, né, enquanto ele está internado no hospital, a senhoria aproveita que ele está fora e começa a fazer uma obra, né, e diz que a Maria diz que ela vai demolir o quarto para fazer um grande salão, né, no caso, né, porque ela já está contando que ele vai realmente, né, ou bater as botas ou não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, e que ela vai despejar, botar ele para fora sem dó nem piedade. Antes que isso aconteça, ele mesmo vai embora, né? Ele primeiro tenta arrumar um lugar para o cachorrinho dele ficar, ele tenta entregar para uns cuidadores de cachorro, mas aí ele acaba desistindo, né? E aí ele vai para um parque mais para o final do filme, né? Tô dando spoilers generalizados aqui do filme, tá? E aí ele acaba tentando doar o cachorro para alguém, coisa e tal, né? E quando ele percebe que ele não consegue se desfazer do Flick de jeito nenhum, né? Ele pega o cachorrinho no colo e vai para a linha do trem tentar se matar, né? Com o cachorro e tudo, deixar o trem passar por cima dele. Só que o cachorro, num arrobo de desespero, dá uma mordida lá na mão dele, desce do colo dele, sai fugindo, né? E ele vai atrás do Flick e acaba não se suicidando, né? E o Flick, inclusive, foge dele, fica com medo dele depois disso, né? Depois que ele vê o cachorro vê essa tentativa de suicídio, né? E a muito custo ele consegue, né, trazer o Flick de volta, né, para perto dele. Ele começa a brincar com o cachorro e o filme termina dessa forma, dele sem eira nem beira, sem ter onde morar, né, brincando com o cachorro, né. E aí a grande moral da história aí, no final das contas, é o tal negócio, né? Ele tinha decidido desistir da vida, ele tinha decidido tirar a própria vida, né? E a reação do cachorro fez com que ele se mantivesse vivo, que ele ainda tivesse o cachorro, ele tinha o cachorro e o cachorro tinha ele, né? E eles vão ter que enfrentar esse mundo aí cheio de problemas, principalmente de ordem financeira, né? Só que um tem o outro ali, né? E meio que um vai dar apoio ao outro, mesmo que seja apoio psicológico, né? Então o filme ele consegue mostrar que esses problemas de ordem econômica, esses problemas de ordem social, né, que esse senhor mais idoso está tentando passar, são problemas praticamente insolúveis, né, coisa e tal, né? Mas o negócio ainda é tentar se manter vivo, não desistir, é tentar manter a vida, não se matar, entendeu? E ir levando a vida como se dá, como se pode, né? Então é um filme que chama muito a atenção, é um filme que apela muito, né, pro emocional do espectador, né, esse relacionamento dele com o cachorrinho dele, né? O grande barato do filme, né, no final das contas, o cachorro realmente é um excelente ator no filme, poderia ganhar até o Oscar de melhor ator cachorro coadjuvante, tá? E lembra Ladrões de Bicicleta, mas aí no Ladrões de Bicicleta você tem uma coisa semelhante também, mas é um pai e um filho, né, que estão também passando por uma situação econômica desesperadora, né, e no final das contas, né, o pai sem qualquer perspectiva de melhora, né, ele acaba recebendo o conforto do filho, com o filho pegando a mão dele, né, e levando os dois para casa, os dois indo para casa, né. Quer dizer, é um choque de realidade, né, neorrealismo, né, é um choque de realidade mesmo, você não vai ter um happy end nessa história, né, mas ainda assim o Vittorio De Sica ele consegue, tanto no Humberto D quanto no Ladrões de Bicicleta, né, colocar uma pontinha, um pinguinho de esperança, né, para aqueles personagens, né. A vida já é dura e cruel demais, né, mas você só consegue enfrentar essa crueza, essa dureza, essa crueldade da vida, né, se você tiver um mínimo de esperança, um pinguinho de esperança ali. E no caso do Humberto D, o Flick que dá essa esperança para ele, o cachorrinho de estimação dele. E no caso do Ladrões de Bicicleta, é o filho, né,
que dá essa esperança para o pai, que dá esse conforto para o pai, que diz que está ali do lado dele, né? Que está vendo o esforço que o pai está tendo, né? Para se livrar também dos problemas financeiros, né? Coisa e tal, né? E é isso, gente. É mais ou menos isso, né? Que esse neorrealismo italiano traz para gente, tá? A gente vai ter também outro filme, por exemplo, como Roma, Cidade Aberta, né? Que é um filme muito mais complicado, que fala da época da dominação nazista na Itália, né? É um filme muito mais complicado nesse sentido, é um filme completamente desesperançoso mesmo, tá? Perdão, gente, mas o Vittorio de Sica, apesar de falar de uma forma bem crua desses problemas sociais, ele coloca um fiozinho de esperança, né, para o espectador e os personagens protagonistas dele não ficarem tão sem pai nem mãe assim também. Mas vale a pena procurar esse filme, tá? Eu tenho a impressão de que esse filme é fácil de achar no YouTube, não deve ser uma coisa muito complicada de se achar no YouTube, tá certo? E essa é a minha dica de hoje. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.